sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa quarta aula do nosso nivelamento de matemática. E para quem não me conhece, eu sou o professor Lúcio e hoje nós vamos falar sobre os números decimais. Esse número que você está vendo aí, provavelmente você já conhece, ele é o π, é o mais famoso número decimal e ele é muito utilizado. Agora nós temos o seguinte, como é que você reconhece um número decimal? Bom, o número decimal, ele é expresso por vírgula, ele tem esse número, ele tem uma vírgula. E esses números podem ser positivos e negativos. E aí, olha só no exemplo que a gente tem aí, 1,54, 4,6.325 e menos 8,9. Agora, olha só, a quantidade de casas decimais a gente só conta depois da vírgula. Então, nesse exemplo aí que eu estou te dando aqui embaixo, 12,451, esse número tem apenas 3 casas decimais. Por quê? Porque você só conta os números depois da vírgula. Aí, olha só para te dar uma ideia, os números decimais, eles são relacionados com as frações. Porque, olha só, lá na fração, lembra que para fazer uma fração a gente utilizava aquela barra lá no meio, o 3/4. Acompanha aí na nossa aula sobre fração. Agora, outra coisa que tu deve lembrar é que esse símbolo que a gente usa para fração também é sinal de divisão. Então, se eu tenho 3/4, é o mesmo que 3 dividido por 4. E na hora que você faz essa divisão, é aí que começam a aparecer esses benditos números decimais. 3 dividido por 4, 0,75. E aí, olha, os números decimais, eles têm suas regras próprias e que, por vez, a gente pode dizer que são até mais fáceis do que as regras que a gente utiliza lá em fração. E, olha, quando você vai falar com os números decimais, tu tem que ter a ideia do seguinte: algumas novas regras vão aparecer. Primeira de todas, todo número decimal tem vírgula. E aí, às vezes a gente olha para um número e diz, olha, esse número não é um número decimal. Tu olha para ele, o 15. Claro que ele é, porque a vírgula, ela sempre existe em um número. Se ela não aparece, ela está lá invisível, lá no final desse número. E isso vai poder fazer também o quê? Olha só, acrescentar zeros aí depois dessa vírgula, mesmo que eles não estejam aparecendo. O 15, eu posso colocar 15,0, posso colocar 15,00 ou 15,000. Isso só faz o seguinte, só faço acrescentar esses zeros e esse número não deixa de ser 15, continua sendo 15. Essas são as regras do que a gente chama de sistema métrico decimal. E aí, presta atenção nessa tabela aí que eu estou te dando. Nessa tabela aí você vai verificar o seguinte, olha, que o que vem antes da vírgula a gente chama de parte inteira. O que vem depois da vírgula a gente já chama de parte decimal. Assim, se eu coloco algum número aí nessa nossa tabela, eu tenho o primeiro, que é 1,65. 1,65, só que a leitura desse número vai contar com a seguinte ideia. O primeiro número depois da vírgula, ele é chamado de décimo, o segundo centésimo, o terceiro milésimo e assim sucessivamente. Lembra lá quando tu estava assistindo lá as corridas de Fórmula 1, que lá o narrador falava, o cara ficou 10 décimos depois do primeiro colocado, 15 décimos, 3 centésimos. E aí tu tem essa ideia de que, olha, o que ele estava falando nessa hora era desses números que ficavam lá depois da vírgula. O primeiro número, 1,65, ele é 1 inteiro e 65 centésimos. O segundo número, 1,6, ele é 1 inteiro e 6 décimos. Mas isso aí é só detalhe técnico. É só detalhe para te lembrar e gravar aí caso precise. Mas o que a gente tem como mais importante?
são as operações que a gente vai fazer com esses números. E aí tu vai ter que prestar muito atenção que nessa ideia aí, começando a falar, por exemplo, da adição e subtração, você vai continuar usando a adição e subtração normal, agora com uma regra a mais, que é você ter que prestar atenção nessa vírgula, porque você vai ter que somar parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal. O que a gente costuma gravar mais fácil é que você tem que usar vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Porque aí você não se atrapalha nessa hora. Olha os exemplos que tem aí embaixo. O primeiro, 1,256. Esse segundo número, 31,750, ele é outro número decimal. Olha a organização, vírgula embaixo de vírgula. E nessa história de vírgula embaixo de vírgula, tu tá notando aí que tem alguns números aí em vermelho? Esse zero em vermelho, ele não estava aí. Eu coloquei por quê? Porque o número que estava abaixo, na nossa armação aí do nosso cálculo, ele era só 31,75. Mas lembra daquela ideia que eu te dei, que você pode acrescentar zero sem alterar o número? Bom, beleza. Isso você faz tanto na adição quanto na subtração. Então, qual é a ideia? Vírgula embaixo de vírgula, e se for para somar, soma direto. Se for para subtrair, subtrai direto. Então, a regra é essa. O primeiro número lá, que ficou 1,225, 256, mais 31,750, só somou 0 mais 6, que dá 6, 5 mais 5, que dá 10, 10 vai 1, 2 mais 7, que vai dar 9, com mais 1 dá 10, fica o 0 e vai 1. Chegou na vírgula, passa a vírgula. 1 mais 1 vai dar 2. Lembra daquele 1 que foi lá para cima? Com mais 1 vai dar 3. E esse último 3 aqui, que não tem com quem somar, só faz baixar. Na subtração, continua a mesma regra. Agora, lembra que às vezes você precisa emprestar quando você faz subtração? Quando você está trabalhando com número decimal, não é diferente. Continua a brincadeira de que você às vezes tem de emprestar. Como assim, ó? Olha o nosso último número aí. 1,000. Esse zero aí não estava aí. Eu coloquei só para deixar a quantidade de casas igual com o número que eu ia fazer essa subtração. E aí, olha, estou subtraindo 1 menos 0,899. Quando subtrai, tem que tirar. Lembra que você tem que tirar 9 desse último número, mas ele não dá para tirar, ele é zero. Então vem a brincadeira de emprestar. Só que você não pode emprestar do número que está do lado, ele também é zero. E aí, o que está mais à frente também é zero. Então isso significa que o único número que tem alguma coisa para emprestar é o 1 que está lá na frente. E ele vem emprestando para o número que está do lado. Olha só como vai ficar esse nosso cálculo. 1 empresta para o zero que está do lado, esse zero fica valendo de 10, e ele, como já emprestou, agora fica valendo de 0. Agora, lembra, tem que começar lá do último. Esse 10 empresta 1 para o zero que está ao lado, ele fica valendo de 9, e o segundo zero fica valendo de 10. Bom, tem que chegar lá no último. Empresta 1 para esse último, e esse segundo zero fica valendo de 9. No final das contas, fica meio estranho? Fica, mas é assim que você tem que fazer para calcular corretamente essa subtração. O último número ficou valendo de 10, o penúltimo ficou valendo de 9 e o antepenúltimo também ficou valendo de 9. E o primeiro ficou valendo de 0, porque como ele era 1, emprestou, não ficou nada. Então bora lá para a nossa subtração direto. 10 menos 9, 1, 9 menos 9, 0 e 9 menos 8, 1. Chegou na vírgula, passa a vírgula e 0 menos 0, 0.
Ou seja, o resultado é 0,101. Ok? Beleza. Só te liga na vírgula. E lembra que tem que completar com zeros, principalmente para fazer a subtração. Passando mais à frente aqui, a gente fala sobre a multiplicação. A multiplicação tem uma coisa bem legal, que é quando a gente multiplica por 10 um número decimal. Lembra que aquela história de multiplicar por 10, um exemplo aí, 10 vezes 4, 10 vezes 4, 10 vezes 4 vai dar 40. Ou seja, foi só acrescentar o zero. Mas se esse número for decimal, olha o primeiro exemplo aí, ó. 350,33 vezes 10, a única coisa que você tem que fazer com esse número é mudar a posição da vírgula. E como você está multiplicando por 10, modifica a posição da vírgula uma casa apenas para a direita. Para a direita, turma. Então, olha lá, 350,33 vai ficar 3.503,3. Só mudou a posição da vírgula. E isso vai ser uma regrinha prática para te utilizar nos outros cálculos. Quando for 10, quando for 100, quando for 1.000, quando for 10.000, do mesmo jeito. Para cada zero, muda a vírgula uma casa para a direita. Para cada zero. Quando multiplica por 100, a vírgula anda 2 casas. Quando multiplica por 1.000, a vírgula anda 3 casas. E assim sucessivamente, ok? Olha lá. Mas quando eu for fazer essa multiplicação que não for por 10, quando for por outro número, olha aí esse exemplo que eu estou te dando. 0,075 vezes 0,01. Nesses dois números aí, os dois são decimais, cada um tem uma quantidade de casas. No caso, coincidentemente, os dois têm cada um 3 casas, mas não precisa ser a mesma quantidade de casas. E tu nem precisa estar ligado na vírgula. Nessa hora, é como se eu fizesse o seguinte, quando eu vou multiplicar esses dois números, é como se eu tirasse a vírgula deles. E aí, ó, você faz a multiplicação normal. Tirando a vírgula, 0,075 só conta como 75. E 0,001 só conta como 1. Então, multiplicando seria a mesma coisa que multiplicar 75 vezes 1. Mas então, aonde entra a vírgula? A vírgula vai entrar de volta lá no resultado. E para isso, tu tem que ficar ligado na quantidade de casas que tinham esses dois números antes da multiplicação. O primeiro tem 3 casas. O segundo também tem 3 casas. Juntando 3 com 3 são 6. São 6 casas que tem que ter aí nesse nosso resultado. Olha um outro exemplo aqui, só para te ficar bem antenado aí, bem ligado com essa regra. O primeiro número, 3,75. Segundo número, 2,9. Lembra da história de tirar a vírgula? Exatamente assim que você tem que fazer. Tirando a vírgula, ficaria só 375, o primeiro. O segundo número ficaria 29. Multiplica normal, ó. 9 vezes 375, 3.375. 2 vezes 375, 750. Somando, 10.975. Quantas casas no primeiro? Apenas 2 casas. Quantas casas no segundo? Apenas 1 casa. Aí tu vem lá, ó, contando lá do último, conta 3 casas e passa a vírgula, beleza? Bem direto assim. Multiplica normalmente, como se você fosse tirar a vírgula, e aí essas quantidades de casas você acrescenta no seu resultado. Diretão, viu? Então não precisa ter medo de número decimal, não. É só você conhecer a regra. E aí, ó, quando você vai falar sobre divisão, talvez seja essa a operação mais discriminada, tipo, todo mundo acha muito difícil. Mas não é bem assim não, porque você não vai ter nenhum cálculo a mais do que se você fosse fazer uma divisão normal.
Apenas você tem que ficar ligado com a regra. E aí, ó, tem os números que são fáceis de fazer, que nem precisa de fazer nenhum cálculo. É só tu ficar antenado na vírgula. Que história é essa? Bom, turma, se tu tivesse aí 1.200.000 dividido por 100.000, aí esse aí é aquele cálculo famoso do corta zero, né? Pega, sai cortando os zeros. Como eu vou dividir por 100.000, que tem 5 zeros, eu corto esses 5 zeros lá no primeiro número também. E fica só 12 dividido por 1, que dá 12 mesmo. Agora, quando esse número não tem zero para cortar, olha o caso aí do 5,55, que vai ser dividido por 10. Aí, tu já vai fazer o contrário da multiplicação. Em vez de levar a vírgula para a direita, tu leva a vírgula para a esquerda. Para cada zero, uma casa para a esquerda. 5,55 dividido por 10, uma casa para a esquerda. A vírgula vai lá para frente do primeiro 5. E para o espaço não ficar vazio, você acrescenta um zero. 220 dividido por 1.000. Opa! Anda com a vírgula 3 casas. Vai lá para frente do primeiro 2, e aí você também vai passar a vírgula e acrescentar o zero, porque o espaço não pode ficar vazio, ok? Na frente da vírgula, sempre você tem que ter alguma coisa. Se você fez a divisão e a vírgula foi à frente desse número, então não esquece de acrescentar o zero, tá ok? E aí, ó, se você passou do número, aí você pode completar com zeros. Olha a história aí do 0,5 dividido por 100. Só tem um zero na frente da vírgula. Aí você faz o quê? Você acrescenta mais um zero e aí sim você tem duas casas para caminhar e aí você passa a vírgula na frente desse zero e não esquece da regra geral. Não tem nada na frente da vírgula, coloca um zero também. É assim que 0,5 dividido por 100 dá o resultado de 0,05, ok? Olha lá. De maneira geral, esses números decimais aparecem toda vez que eu tento dividir um número que sobra resto. Como assim essa história de sobra resto? Se eu tentar dividir 35 por 4, não dá uma divisão exata. Por quê? Porque 35 dividido por 4 dá 8. E aí quando eu faço 8 vezes 4 dá 32. 35 menos 32 sobra 3, que não dá mais para dividir por 4. E é aí que começa a aparecer o bendito número decimal, porque você vai fazer o seguinte, regra lá básica lá, só para reforçar, acrescenta um zero aqui no nosso resto e passa a vírgula lá no resultado. E aí tu pode continuar fazendo a tua divisão normal. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 vai dar 2. Não dá para dividir por 4. Acrescenta o zero. Você já passou a vírgula, não vai colocar duas vírgulas não. Só faz acrescentar o zero e continua a divisão. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, nada. Olha só como apareceu aí o nosso número decimal dessa divisão. Agora pode acontecer também do seguinte, olha. Na hora que eu vou começar a minha divisão, já pode ser que eu já tenha que começar a trabalhar com zero. Se eu tentar dividir 4 por 8, bom, lembra que divisão significa repartir. 4 dividido por 8, 4 é maior do que 8. E aí qual é a regra? Acrescenta o zero e bota um zero no resultado e passa a vírgula. 40 dividido por 8 já vai dar 5. 5 vezes 8? 40. E 40 menos 40, nada. Beleza? Então você pode colocar os zeros também nos números inteiros. Para quê? Porque você só pode começar a divisão quando o número está maior do que o que você vai usar para dividir. Beleza? Olha só. Imagina agora que tu está querendo dividir um número por um número decimal. Complicou? Não, não complicou nada. Porque você vai lembrar daquela regra lá, olha, 35 dividido por 0,7, o 35 tem vírgula sim, está lá no finalzinho depois do último valor, depois do 5.
E aí, nessa hora, você vai lembrar do seguinte: para que eu comece a fazer a minha divisão, uma coisa muito legal que a gente pode fazer é usar o seguinte algoritmo. Antes de começar a fazer essa divisão, você tem que igualar a quantidade de casas decimais. Como assim? Olha, o 35 não tinha nada lá depois da vírgula, né? O 0,7 depois da vírgula tem o 7, ou seja, uma casa. Aí você coloca um zero lá depois da vírgula no 35. Uma casa para o primeiro, uma casa para o segundo. Ficou igual? Simplesmente tira a vírgula, turma. Tira a vírgula. Fica o quê? Fica 350 dividido por 7. E aí você faz a divisão normal. Deu 50? É o resultado da sua divisão lá do 35 dividido por 0,7. Essa regra você vai usar também nos outros casos, olha só. 5,2 dividido por 2. Uma casa por 5,2, não está aparecendo nenhuma por 2. Mas eu sei que tem a vírgula lá depois do 2, acrescenta o 0. Igualou a quantidade de casas decimais, tira a vírgula, 52 dividido por 20. Faz o teu cálculo aí normal, 52 dividido por 20 vai dar 2, 2 vezes 20, 40, 40, 52 menos 40, sobra 12. Não dá para dividir, acrescenta o 0 e passa a vírgula. 120 dividido por 20 vai dar 6. 6 vezes 20 vai dar 120, não sobra nada. E aí, ó, fica atento também que essa regra vale, e se tu prestar atenção, é a mesma regra que eu venho usando desde lá do primeiro exemplo. Ou seja, qual é a regra? Iguala a quantidade de casas decimais. Nesse meu exemplo aqui, ó, parece até que é feio, mas não é não. 2,5 dividido por 0,05. Uma casa no primeiro número, duas casas no segundo número. Para que o primeiro fique com duas casas, lá depois do 5 eu vou acrescentar um 0. Duas casas no primeiro, duas casas no segundo, tira a vírgula. Ficou o quê? 250 dividido por 5, que já dá direto, que vai dar 50, e esse é o resultado final da tua conta. E aí tu já pode ficar atento que número decimal, ele não é complicado, apenas você tem que pegar qual é a regra que você tem que usar. Adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula. Multiplicação, multiplica como se não tivesse a vírgula, e aí você simplesmente acrescenta a quantidade de casas já só no resultado. Divisão com número decimal iguala a quantidade de casas e faz a divisão normal. Tá vendo? Você pode trabalhar com número decimal à vontade, sem ter o menor medo, que ele é igual aos outros números. Só tem que você prestar atenção nessas regras. Beleza? A gente se vê aí no nosso próximo vídeo. E aí, bom estudo a todos. Até mais!